Eles vão te chamar de frio, de estranho, de insensível. Vão dizer que você mudou. E mudando, você deixou de ser aquilo que os outros controlavam, porque agora você não reage como antes, não se explica, não se desfaz para agradar ninguém, não grita, não implora. Você apenas observa, em silêncio. E esse silêncio vai assustar mais do que qualquer grito. Quando o mundo espera desespero, você oferece presença. Quando esperam que você se justifique, você entrega resultados. E quando esperam que você ceda, você simplesmente não volta atrás. Isso não é frieza, isso é domínio. Domínio de quem passou tempo demais escravo das próprias emoções, de quem carregou culpas que não eram suas, promessas que nunca seriam cumpridas, medos que nem eram reais. Agora tudo mudou, porque você entendeu uma coisa simples: o controle não está no que fazem com você, mas em como você escolhe reagir. E você escolheu não reagir mais, você escolheu agir. Enquanto os outros se afogam no barulho, você construiu um templo dentro do seu próprio silêncio. Enquanto os outros se prendem às expectativas alheias, você se libertou com uma simples decisão: não viver mais para agradar, não viver mais para se justificar, não viver mais como vítima da própria mente. Eles vão tentar provocar, vão tentar te desestabilizar, vão tentar dizer que você está errado por não viver em caos. Mas você não está errado, você está sóbrio, você está inteiro, você está no controle. Isso é o que o mundo chama de arrogância, mas que na verdade é apenas maturidade emocional. É o que os fracos chamam de frieza, mas que no fundo é autocontrole. E o que os medrosos chamam de solidão, mas que na verdade é liberdade. Você não precisa mais provar nada, nem se explicar, nem implorar, nem esperar que alguém compreenda o que você sabe que é seu. Você construiu essa força no silêncio, na dor, no processo, e agora ela vive aí dentro, inabalável. E é exatamente sobre isso que você vai ouvir agora. Não é autoajuda, não é motivação de palco, é filosofia viva, é disciplina emocional, é clareza mental, é força silenciosa. Prepare-se, que começa agora. Não é um discurso, é uma convocação, uma chamada para o tipo de transformação que começa dentro e transborda para tudo. Uma jornada de 20 minutos que pode redefinir os próximos 20 anos da sua vida. Parte 1. O código interno dos inquebrantáveis. Você já notou que os homens mais respeitados raramente falam alto? Eles não tentam convencer ninguém, não buscam ser compreendidos, não imploram por espaço. Eles não precisam, porque há algo no comportamento deles que fala mais alto do que qualquer palavra: domínio interno. Domínio não é ser invencível, é saber exatamente onde você fraqueja e não se curvar por isso. É olhar no espelho e não ver mais um menino que culpa o mundo. É reconhecer a dor, a raiva, o impulso e não se entregar. O homem que domina a mente domina o mundo. Não o mundo lá fora, mas o mais importante, o mundo dentro dele. Você quer ser esse homem? Então esqueça a motivação, esqueça frases bonitas, esqueça o desejo de ter tudo sob controle externo. Porque o verdadeiro código dos homens fortes começa na renúncia. Renunciar ao conforto, renunciar ao ego, renunciar à necessidade constante de aprovação. Quando você faz isso, algo muda. Você não depende mais da maré. Você se torna o leme. Os estoicos sabiam disso há séculos. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo, escreveu em seu diário: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Ele governava um império, mas compreendia que o verdadeiro governo começa no pensamento. Hoje, homens com bilhões nas mãos ainda são escravos das próprias emoções. Perdem o controle por causa de uma rejeição, de um comentário, de uma crítica. Não é o status que faz um homem ser forte, é o código interno.
E esse código começa por uma simples decisão: eu não vou mais me sabotar. Você tem falhado? Ótimo. Todo homem forte já falhou, mas só alguns decidiram que isso não os define. Você sente raiva, ansiedade, impulsos destrutivos? Perfeito. A presença deles mostra que você está vivo, mas só os fracos acreditam que isso é desculpa para agir como um animal. A mente é o campo de batalha, e a maioria dos homens está desarmada. Não sabem lidar com frustração, não suportam o tédio, não enfrentam um dia ruim sem implodir. Vivem no automático, como marionetes da própria química cerebral. Mas você está aqui para outra coisa. Você está aqui para despertar. Despertar para o fato de que disciplina não é rigidez, é libertação. Que controle emocional não é frieza, é maturidade. Que parar de buscar aprovação não é arrogância, é coragem. Você não precisa que ninguém acredite em você. Precisa apenas acreditar tanto na sua própria evolução que o barulho externo pareça ruído de fundo. Acredite, o mundo não precisa de mais homens sensíveis ao toque, explosivos ou inseguros. Precisa de homens centrados, conscientes, fortes por dentro. Porque esses não dominam os outros, dominam a si mesmos. Parte 2. Os 3 sabotadores invisíveis. A maioria dos homens não é destruída por grandes tragédias, é corroída lentamente por hábitos silenciosos. Reclamar, buscar conforto e justificar tudo com desculpas. 3 venenos mentais que parecem inofensivos, até mesmo humanos, mas que matam sua força por dentro, gota a gota, sem que você perceba. Reclamar é o primeiro. Você acha que está desabafando, sendo realista, dividindo a carga. Mas não. Você está reforçando uma narrativa de impotência. Está dizendo para o seu cérebro: eu não tenho poder. E o cérebro acredita. Ele começa a operar como se você fosse mesmo um espectador da sua vida. Cada lamento é um tijolo a mais na prisão mental que você mesmo constrói. E o pior, quanto mais você reclama, mais motivos você encontra para continuar reclamando. É um ciclo vicioso. E só você pode interromper. O segundo sabotador é o conforto, o desejo constante de que tudo seja fácil, agradável, leve. Mas é preciso coragem para encarar a verdade. O que te faz crescer nunca será confortável. Cada avanço exige tensão. Cada transformação nasce do desconforto. Se você passa a vida inteira evitando dor, estresse, disciplina, então você também evita força, clareza, evolução. O conforto não é recompensa, é armadilha. Porque quanto mais você o alimenta, mais fraco você se torna. O homem que não suporta desconforto nunca será livre. Sempre vai depender de condições perfeitas para agir, de motivação externa, de aprovação alheia. E quando a vida apertar, porque ela vai apertar, ele desmorona. E por fim, as desculpas, justificativas polidas que soam inteligentes, mas são apenas medo com uma máscara lógica. Eu não tenho tempo. Agora não é a hora, eu sou assim mesmo. Todas essas frases que você repete são como grilhões que mantêm sua mente acorrentada. Você as usa para evitar o confronto com a verdade, está fugindo da responsabilidade. E onde não há responsabilidade, não há poder. Você quer sair disso? Comece observando. Pegue cada reclamação e transforme em ação. Pegue cada impulso de buscar conforto e escolha a disciplina. Pegue cada desculpa e a destrua com brutal honestidade. Não é fácil, mas é simples e necessário. O estoicismo não é poesia antiga, é manual de guerra interna. Epicteto dizia: as circunstâncias revelam o homem, não o criam. E isso é brutalmente verdadeiro. O que você vive hoje só expõe o que já está dentro de você. Se há força, ela aparece. Se há fraqueza, ela transborda. Mas há algo que ninguém pode tirar de você:
a escolha de reagir diferente, de inverter o ciclo, de se levantar não com ódio do mundo, mas com respeito por si mesmo. A partir de hoje, toda vez que vier a vontade de reclamar, lembre-se, você está alimentando sua fraqueza. Toda vez que escolher o fácil, entenda, você está escolhendo ser substituível. E toda vez que uma desculpa surgir, enfrente-a com a frase: eu não preciso ser perfeito, eu só preciso ser honesto comigo mesmo. Parte 3. A mente que você treina é a vida que você vive. Você já percebeu como certas pessoas parecem lidar com o caos sem se abalar? Não é sorte, não é dom, é treinamento. Uma mente forte não nasce pronta, ela é forjada dia após dia, na repetição do que parece pequeno, a forma como você pensa quando ninguém está olhando, a reação que escolhe ter quando tudo dá errado, o pensamento que sustenta quando o medo grita. Seu cérebro é plástico. Ele se reorganiza, se adapta, se reconstrói. Isso é neuroplasticidade, e ela não espera sua permissão. Ela está acontecendo agora, enquanto você escuta isso. Cada pensamento é uma ordem, cada repetição é um comando, cada emoção não controlada é uma programação inconsciente se fortalecendo. E se você não assume o controle, alguém ou algo vai assumir por você. Você quer mudar sua vida? Então pare de esperar pelo momento ideal. Comece por dentro. Observe seus padrões mentais como quem observa um território desconhecido. Pergunte: esse pensamento me fortalece ou me afunda? Essa crença me empurra ou me trava? E, depois, tome decisões que reflitam a sua versão futura, não a sua versão passada. A maioria vive como refém de uma mente ansiosa, reativa, dispersa, treinada por anos para fugir do desconforto e buscar distrações. Mas você não está aqui para viver como a maioria. Você está aqui para romper com essa programação, para usar o estresse como academia, para transformar o medo em foco, para construir, não sobreviver. Treinar a mente não exige rituais místicos, exige escolha. Ao acordar, você pode abrir o celular ou pode abrir um livro. Você pode repetir o mesmo padrão automático ou pode questionar: o que posso fazer hoje que me aproxima do que eu quero ser? Parece pequeno, mas isso muda tudo. Quer treinar seu foco? Corte ruído, silencie notificações, aprenda a estar presente onde está. Quer treinar sua clareza? Escreva, tire da cabeça o que gira como tempestade. Organize seus pensamentos como quem afia uma lâmina. Quer treinar sua resiliência? Escolha fazer o que é difícil todos os dias, de propósito. Não espere sentir vontade. Vontade é inconstante. Você precisa de decisão, de direção, de domínio. A neuroplasticidade responde ao que é feito com constância. E constância nasce da intenção, não da motivação. Os estoicos sabiam disso antes da ciência dar um nome. Eles ensinavam: não importa o que acontece, importa como você responde. E essa resposta pode ser treinada. A mente que foca na virtude, na disciplina, no que está sob seu controle, se torna inquebrável. A mente que foca no externo, na crítica, na dúvida, se dissolve. Então repita, reforce, reconstrua, porque cada pensamento consciente é um tijolo na fundação da sua nova identidade. Você não é vítima do que sente. Você é o arquiteto do que escolhe pensar. E isso, se praticado com firmeza, transforma não só a sua mente, transforma a sua vida. Parte 4. Elimine o que te enfraquece ou vai continuar chamando de personalidade. Aquilo que é só hábito. A verdade é simples, mas brutal. Você não é sua ansiedade, seu vitimismo, seu medo. Você é o que decide reforçar. Todo hábito mental que hoje parece parte da sua identidade começou como uma escolha e pode terminar como uma escolha.
Mas a maioria prefere o conforto de dizer, eu sou assim, do que a dor de mudar. Quer saber por que você ainda não avançou? Porque ainda alimenta os 3 venenos mais disfarçados da mente: a reclamação, a busca por conforto e a desculpa. Reclamar é um ato de rendição. É repetir o problema em voz alta, esperando que ele se resolva por mágica. Não resolve, não liberta, só gruda a sua mente naquilo que você mais detesta. E pior, toda vez que você reclama, você treina o seu cérebro para repetir esse padrão. E ele repete, e repete, até virar vício. Depois vem o conforto, a mentira bem vestida, o desejo de que tudo seja leve, rápido, fácil. Mas tudo que é fácil demais enfraquece. Um músculo que não é desafiado atrofia. Uma mente que não é estressada com intenção emburrece. O conforto é o atalho para a estagnação. E quem vive fugindo do desconforto, um dia vai precisar fugir da própria vida. E então surgem as desculpas. O veneno mais sorrateiro de todos. Porque soa lógico, parece justificável, mas esconde covardia. Eu não tenho tempo, eu não nasci para isso. Agora não dá. São frases que você diz não porque são verdades, mas porque doem menos que a mudança, doem menos que a responsabilidade. Mas aqui vai um lembrete. Cada vez que você escolhe não reclamar, você está treinando sua mente para buscar solução. Cada vez que você escolhe desconforto, ao invés de prazer imediato, você está ativando seu poder de crescimento. Cada vez que você olha uma desculpa nos olhos e diz, não hoje, você está resgatando seu poder pessoal. Sabe qual é a diferença entre um homem que constrói e um que assiste a vida passar? O primeiro eliminou esses 3 hábitos. O segundo os chama de personalidade. Você decide quem quer ser. O estoicismo já dizia, o que importa não é o que te acontece, mas o que você faz com isso. E reclamar, buscar conforto e se justificar não muda nada. Só faz você perder tempo e energia. A verdadeira força está em assumir controle até daquilo que ninguém te ensinou, em escolher agir onde os outros só reagem. A sua mente é seu templo. E esses hábitos são invasores. Expulse-os. Substitua por presença, ação e verdade. Porque a cada dia que você repete essa escolha, você deixa de ser reflexo do mundo e começa a ser a raiz da sua própria mudança. Parte 5. Sua mente não está quebrada. Ela está mal treinada e pode ser reprogramada. A mente não é um castelo inabalável, nem uma ruína irreversível. Ela é argila, ela é músculo, ela é campo fértil. Tudo depende do que você planta, do que repete, do que permite. Neuroplasticidade não é só um conceito científico, é a prova de que você não está condenado, de que sim, você pode mudar. Mesmo depois de anos cultivando medo, procrastinação ou reatividade, o cérebro continua capaz de aprender, de crescer, de se reconectar com a força que você achou que tinha perdido. O erro de muitos é pensar que são ansiosos por natureza, fracos por destino ou derrotados por essência. Mas tudo que você repete, você treina. E tudo que você treina, você se torna. Por isso, o ponto de virada é simples. Parar de repetir o que te enfraquece. Parar de alimentar os mesmos pensamentos de escassez. Os mesmos impulsos destrutivos. As mesmas histórias internas de fracasso. Porque sim, toda vez que você se vitimiza, seu cérebro aprende a repetir. Toda vez que você evita o desafio, seu cérebro entende que fugir é mais seguro do que crescer. E ele molda suas conexões para isso, mas o inverso também é verdade. Quando você escolhe enfrentar o desconforto com presença, sua mente expande. Quando você se expõe ao difícil, com intenção sua resiliência nasce. Quando você observa um pensamento limitante e o substitui por uma ação real, você esculpe uma nova versão de si mesmo.
não apenas na emoção, mas na estrutura do seu cérebro. É assim que nasce a transformação. Não com fórmulas mágicas, mas com repetições conscientes. Uma escolha por dia, um ato de coragem, um momento de lucidez. E se você repete isso o suficiente, a sua identidade muda. Sem que você perceba, aquele que reclamava começa a agradecer. Aquele que desistia começa a persistir. Aquele que se escondia começa a se expor. Mas atenção, esse processo dói. Porque abandonar velhos padrões é como abandonar velhos abrigos. Mesmo que estejam desmoronando, ainda parecem familiares. Mas crescer exige esse risco. A neuroplasticidade é clara, ou você escolhe o desconforto voluntário da mudança, ou vai sofrer o desconforto obrigatório do arrependimento. Os estoicos já sabiam disso. Epicteto dizia: você se torna aquilo que pratica. E isso não é frase bonita, é engenharia mental. Se você pratica o caos, você será caos. Se você pratica a clareza, será clareza. O cérebro não julga, ele só repete. Então, comece. Agora, escolha um pensamento que te trava e corte. Substitua, reforce, repita e repita. Até que a nova trilha mental seja mais forte que a antiga. Até que você não precise mais fingir ser forte, porque você já é. Você não está preso. Está apenas treinando errado. E agora pode começar a treinar certo. Parte 6. Você está esperando o momento certo, mas o momento certo nunca existiu. Você diz que vai mudar quando tiver mais tempo, quando tiver mais clareza, quando tudo estiver alinhado. Mas essa espera não é sabedoria, é anestesia. É a ilusão que você criou para justificar a paralisia. E enquanto espera, a vida passa. Os dias acumulam. O que era incômodo vira padrão. E o que poderia ser impulso vira lamento. O momento certo nunca existiu. O que existe é a decisão. É o instante em que você para de terceirizar sua transformação para as circunstâncias. Porque elas nunca serão perfeitas. O caos é regra, não exceção. E se você não aprende a agir no meio da confusão, vai viver como refém dela. A proatividade não é otimismo. É coragem. É a habilidade de fazer mesmo sem ter certeza. É levantar e agir enquanto os outros analisam, calculam, esperam. Porque quem espera por garantias já desistiu sem perceber. O medo não é o problema. Esperar que ele desapareça, para então agir. Isso sim é a armadilha. A verdade é simples e brutal. Ou você se move agora, ou vai assistir a sua própria vida sendo escrita por omissão, por e se, por silêncios, por adiamentos disfarçados de prudência. Você não precisa correr, precisa começar. Precisa provar para si mesmo que está vivo, não anestesiado, que é autor, não espectador. Porque um pequeno ato real vale mais do que 1000 planos engavetados. Isso não é sobre pressa, é sobre compromisso. Porque agir não é sair fazendo tudo de forma desesperada. É assumir um pacto com a sua própria evolução. É aceitar que a ação vem antes da clareza. Que o passo vem antes da estrada aparecer. Marco Aurélio dizia: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Mas ele não parava no pensamento. Ele agia, porque o pensamento sem ação é fumaça. É conforto mental que nunca vira realidade. Ser proativo é agir antes que o mundo te obrigue. É não esperar que a dor te empurre. É escolher se levantar, não porque é fácil, mas porque você sabe que ficar no chão custa ainda mais. Se hoje você quer uma vida diferente, então que isso comece agora, mesmo sem confiança, mesmo com medo, mesmo com dúvida, porque a confiança não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. E só chega lá quem começa andando, tropeçando, caindo, mas não parando. Você quer resultados? Ação. Quer mudança? Movimento? Quer respeito por si mesmo? Cumpra o que prometeu quando estava inspirado.
principalmente agora que a inspiração sumiu. Porque no fim das contas, a pergunta não é se você consegue. A pergunta é: você vai tentar mesmo sem garantias? Se a resposta for sim, então agora sim, o momento certo chegou. Porque o momento certo é aquele que você cria quando para de esperar permissão e começa a agir com intenção. Parte 7. A repetição não é cansaço, é reprogramação. Você quer mudar sua vida, mas continua repetindo as mesmas desculpas. Espera resultados novos, mas acorda todos os dias e reforça a mesma identidade. Acorda dizendo: sou assim, sempre fui assim, não consigo mudar. Mas o que você diz se torna o que você vive. E o que você repete constrói a cela invisível, onde você mesmo se tranca. Só há uma saída: começar a repetir de forma consciente aquilo que você quer se tornar. Repetir não é fracasso. Repetir é treinamento. É instrução para o cérebro. É como você molda o invisível até ele virar visível. Você não se transforma por desejo, você se transforma por repetição. Sua mente é plástica, seu cérebro é adaptável. Ele não quer a verdade, ele quer consistência. Se você repete fraqueza, ele organiza tudo ao redor para que você viva como alguém fraco. Se você repete coragem, ele busca caminhos para te manter firme. A questão é: o que você está repetindo? Eu sou preguiçoso, eu não mereço, eu sempre erro. Essas frases não são inocentes, são mantras, só que mantras que te arrastam para o abismo. Mas há outra escolha. Você pode começar a repetir: eu sou disciplinado, eu sou foco, eu ajo mesmo com medo. No começo vai soar falso, vai parecer estranho, porque sua mente ainda está condicionada à antiga versão. Mas persista. Você não repete porque já é. Você repete para se tornar. A nova identidade nasce na prática silenciosa. Não precisa ser grandiosa, precisa ser constante. Acordar e fazer o que disse que faria. Treinar quando ninguém está vendo. Escolher o difícil quando o fácil está gritando. São esses gestos minúsculos que vão escavando dentro de você a fundação da nova versão. A repetição muda até sua fisiologia. Seu corpo começa a responder diferente, sua postura muda, sua voz muda, seu olhar muda, porque o que você sustenta internamente transborda. A identidade não é um título que você conquista, é um padrão que você sustenta até que vire a sua natureza. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois haja como alguém que já é. Isso não é teatro, é decisão. É como você ensina a sua mente a te respeitar. Acreditar em si mesmo é consequência de manter a palavra. E a palavra mantida é sempre repetida. Você não precisa apagar o que foi, precisa deixar de alimentar. A versão antiga vai tentar sobreviver, vai sussurrar: fica aqui, é mais seguro. Mas você já sabe, segurança demais é prisão. E você não nasceu para repetir prisão. Você nasceu para repetir liberdade. Escolha uma frase, uma ação, uma intenção. Repita. Não como robô, mas como alguém que sabe. É pela repetição que o invisível se materializa, que a dúvida vira força, que a versão ideal se torna a versão real. E amanhã faça de novo, e depois de novo, até não ser mais um esforço, até ser você. Parte 8. A última escolha: silêncio ou ruído. No fim, tudo se resume a isso. Você vai continuar ouvindo o ruído do mundo ou vai aprender a escutar o silêncio dentro de você? Porque a força que você tanto procura, ela não grita. Ela não mendiga likes. Ela não se justifica. A verdadeira força vive no silêncio das escolhas invisíveis, no momento em que você decide não reagir, mas refletir, não gritar, mas sustentar, não seguir o fluxo, mas criar a própria direção. E talvez seja agora esse momento.
A maioria vai continuar anestesiada, consumindo frases prontas, fugindo de si com rotinas vazias e distrações ruidosas. Mas alguns, poucos, vão escolher parar, respirar e ouvir com atenção o que a alma está tentando dizer há anos. Você não precisa de mais estímulos. Você precisa de profundidade, e profundidade exige que você silencie a superfície. Que feche a torneira de ruído que escorre pelas telas, pelas comparações, pelas cobranças invisíveis de ser alguém que você não é. Você pode viver inteiro ou fragmentado. Pode viver com propósito ou em performance. Pode viver sendo reflexo ou sendo fonte. E essa escolha ninguém pode fazer por você. A mente treinada não é aquela que pensa bonito, é aquela que decide com clareza, que diz não quando o mundo inteiro espera um sim, que permanece firme mesmo quando tudo dentro implora para fugir. Essa força não é do agora, é do eterno. É construída nos momentos onde ninguém está olhando. Quando você fecha a porta, desliga o mundo e encara aquilo que mais evita, sua própria verdade. Marco Aurélio escreveu: recolhe-se dentro de ti mesmo. No interior do homem habita a fonte do bem, e essa fonte pode jorrar continuamente se escavares sempre mais fundo. Então escave. Pelo menos uma vez na vida, vá até o fim. Até o ponto onde a sua dor se transforma em direção. Onde sua dúvida se curva diante da convicção, onde tudo que era grito vira silêncio, e esse silêncio te responde: agora sim, você está pronto. Não porque aprendeu tudo, mas porque parou de fugir de si mesmo. E se isso ressoou com você, faça algo simples, mas simbólico. Escreva aqui nos comentários uma frase que te represente neste momento. Não precisa ser a mais bonita, nem a mais sábia. Precisa ser sua. Uma frase que você quer repetir, uma que te lembre do compromisso que assumiu em silêncio, porque a mente se fortalece com rituais, e uma frase pode ser um marco, um novo começo. O mundo lá fora vai continuar barulhento, mas aqui dentro você já começou a escavar outra coisa, e essa coisa é força. Agora vá, em silêncio, mas vá